Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Graças a Deus, hoje é sábado, dia de estar com a família, dia de descanso, dia de aproveitar mais o dia para fazer outras coisas, né? Que não é do nosso trabalho. E hoje tem sido um dia maravilhoso para mim, graças a Deus. Aqui em casa, com a família, cuidando de tudo e fazendo o que a gente mais gosta, que é estudando, meditando na palavra, tem sido muito bom. Vamos lá? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente vai começar aqui o nosso texto. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento tão precioso, Senhor, que o Senhor tem nos dado todos os dias, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, por estar conosco todos os dias, por ter guardado a nossa vida mais um dia, mais uma semana. Nós queremos te agradecer, Jesus, por esse dia de descanso, de poder estar em casa com a família, Senhor. O teu sustento, Senhor, tem sido maravilhoso na nossa vida. Nada tem nos faltado, Jesus. Graças a Deus, Senhor, a saúde, a paz, a alegria tem sido, Senhor, uma bênção derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Pai, por essas vidas que têm estado conosco nessa leitura. Jesus, perseverança é a palavra que nós desejamos todos os dias, Jesus. Perseverança. Perseverar no Senhor, perseverar na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com mais um dos milagres, né, de Jesus durante o seu ministério, a cura do cego de nascença. Nós vamos começar em João, capítulo 9, do versículo 1 até o 41. É um texto bem extenso, porque tem um diálogo aqui de Jesus com aqueles que estão ali trazendo esse cego para ele, e a gente vai entender então um pouquinho o que Jesus está falando aqui para nós. João 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente os tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego,
mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Para que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tinham sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecados. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, esse texto é bem comprido, mas ele fala desse diálogo, né? De Jesus com esse cego, primeiramente. Jesus passa e vê esse cego ali naquele momento e pergunta para ele, né? Os discípulos, na verdade, desculpa, os discípulos perguntam para Jesus, fazem uma pergunta para Jesus: quem foi que pecou? Gente, se tem uma coisa que nós como seres humanos temos a tendência é querer saber por que as situações acontecem nas nossas vidas. Quem é o culpado da situação que acontece nas nossas vidas? Vocês já perceberam como a gente tem essa tendência de quando alguém passa por um problema, a gente logo quer achar o culpado para aquele problema estar acontecendo? Se uma família ela tem algum problema financeiro, já logo se quer saber quem é o problemático, né? O que gasta demais, o que tem problemas, né, com a vida financeira. Se é uma questão de doença, ficam logo buscando as opções de quem é que teve algum problema espiritual ali para que aquela doença se instalasse. Se é na nossa vida, né, Jó, quando a gente leu o livro de Jó, a gente viu que os seus amigos insistiam com Jó para que Jó confessasse o seu pecado, para que Jó falasse, né, onde ele tinha errado, como ele tinha pecado, para que aquilo tudo estivesse vindo sobre a vida dele. Então a gente tem a tendência de achar que todos os problemas que acontecem na nossa vida têm a ver com algum tipo de pecado, com algum tipo de situação que acontece. E nem sempre a situação está ligada diretamente a pecado, principalmente tentando se achar o culpado para aquilo, né? Quando muitas vezes algumas situações na nossa, algumas vezes ficou estranho, né? Mas entendendo que em alguns momentos Deus só está querendo manifestar a sua glória na nossa vida, permitindo algumas situações, permitindo algumas tribulações, para que aquilo se torne verdadeiros testemunhos da nossa vida, né? As circunstâncias que nos rodeiam, elas cooperam também para que Deus seja glorificado. Então, às vezes o diabo ele tenta nos destruir de várias maneiras, mas Deus reverte aquela situação para a sua glória. Então, algo que poderia ser para, sei lá, um mau testemunho,
acaba se tornando para a glória de Deus. Então nós precisamos ver que algumas situações acontecem não somente para nos atrapalhar ou nos trazer algum tipo de problema, mas para glorificar a Deus. E esse é o caso de Jesus dizendo sobre esse cego de nascença. Jesus diz, muito provavelmente, ele sabia desse momento que ele ia se encontrar com esse jovem, com esse cego, e que a cura desse jovem traria uma certa disputa ali, né, entre os religiosos, entre aqueles que estavam ali, entre as pessoas da sua família, porque o milagre era muito grande, porque o jovem era um cego de nascença. Muito provavelmente ele já tinha nascido com todos os problemas na sua visão que não permitiram que ele enxergasse. Então ele era um cego de nascença. Havia uma dificuldade ou uma debilidade nas suas cordas, nas suas córneas, né? Perdão, cordas não, cordas vocais, córneas, né? No seu globo ocular ou em qualquer outra coisa. Então o problema era muito mais genético do que simplesmente algum problema ali corriqueiro da vida, né? Então o milagre passa a ser ainda maior. Mas Jesus diz que aquilo não tem a ver com pecado, mas tem a ver com a glória dele se manifestando. Então é a primeira coisa que chama bem a atenção da gente aqui no texto. Depois há o início de uma dúvida, né, sobre se ele era o cego, se não era o cego, porque as pessoas, depois que o milagre acontece, elas também duvidam se verdadeiramente aquela pessoa era ou não, se aquela pessoa realmente recebeu aquela bênção ou não. Gente, o nível de incredulidade do ser humano no que diz respeito às coisas grandiosas de Deus é extraordinário, porque as pessoas, se elas não verem de verdade a coisa acontecer, se elas não tocarem naquilo que Deus está fazendo, elas dificilmente vão crer depois se alguém falar, né? Então é isso que acontece com esse homem depois. Eles começam a ter vários questionamentos se realmente ele tinha nascido cego, se era o mesmo homem que era cego de nascença, se era o mesmo mendigo que estava sempre ali, e ele mesmo vai dando testemunho dele. Em seguida entram os fariseus, né, os religiosos da época, para dizer que Jesus ele deve ter algum problema com demônios. Eles falam aqui um pouco muito parecido com isso, né? Onde eles dizem que Jesus com certeza ele tem algum problema aí, ele não é o Filho de Deus, pois ele não obedece o sábado. Mais uma vez, os religiosos da época achando que o sábado é um dia que eu não posso fazer o bem para o meu próximo, que o sábado é um dia para eu ficar totalmente ocioso, para eu não fazer nada. Se uma pessoa estiver morrendo, deixa ela morrer, é sábado, né? Então esse é o grande perigo da religião. A religião vai me trazer regras que vai fazer muitas vezes essas regras fazer com que eu vá contra a ajuda ao próximo, contra haver humanidade nas pessoas ou humanidade nas situações. Então Deus nunca falou que o sábado era um dia que eu não poderia ajudar uma pessoa, pelo contrário, as pessoas são o alvo mais importante de Deus. E aqui os fariseus mais uma vez criticam, né, Jesus e dizem que ele com certeza tem algum problema porque ele está fazendo isso no sábado, ok? E eles criticam o tempo inteiro Jesus, né? A gente vai olhando os textos e vai vendo como os religiosos da época são muito parecidos com os de hoje também, né? As pessoas, elas criticam o tempo inteiro aquelas pessoas que se movimentam realmente debaixo de fé, debaixo de ousadia de Deus, porque elas querem que seja as coisas tudo do jeito que elas querem. Tem que ser na regra deles, tem que ser da maneira deles. Se for algo mais simples, então não serve, né? Isso tem assolado a humanidade desde sempre, né? Os grandes religiosos aí, eles tendem a dificultar a fé como algo tão simples vindo de Deus. João capítulo 10 vai falar sobre o bom pastor. João capítulo 10, do 1 ao 21. Vamos ler? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas coisas, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então Jesus está falando mais uma vez sobre a questão da religiosidade daquele tempo, das pessoas que se diziam sim pastor de ovelhas, que são os líderes religiosos, que são as pessoas que estão ali para conduzir o povo de Deus ao conhecimento de Deus, mas que muitas vezes têm trabalhado simplesmente pelo seu salário, têm trabalhado simplesmente por aquilo que beneficia a si próprio, beneficia a sua vida. E isso não é o bom pastor, porque ele não vai dar a vida pelas suas ovelhas, né? Mas Jesus diz: eu sou a porta do aprisco, né? Ele está falando sobre alguém que entra através de Jesus para realmente ser aquele cuidador de ovelhas, aquele que entende que está para servir uns aos outros, está para ser o cuidador uns dos outros, e assim a comunidade vai sendo cuidada, as pessoas vão sendo então pastoreadas de verdade, né? Jesus fala que ele é esse bom pastor, ele cuida do seu aprisco. E aí ele cita algo bem importante aqui para nós, versículo 14, depois 14, 15, 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus está falando sobre os gentios, porque aqui ele está falando primeiramente às ovelhas de Israel, aos israelitas, né? Ao seu povo escolhido. Mas ele diz que existem outras ovelhas que não são daquele aprisco e que ele também vai buscá-las, que ele também vai guiá-las. Isso está falando depois da morte e ressurreição a respeito dos gentios, de nós que seríamos também alcançados pelo evangelho, né? Então Jesus está falando sobre isso também aqui nesse texto e de como ele tem prazer de cuidar de todas as suas ovelhas, do seu rebanho, porque ele é o bom pastor. Amém? João capítulo 10, a partir do versículo 22, seguindo aí o texto, né? Há uma festa, né? Cristo na festa da dedicação. Essa festa foi instituída no tempo dos Macabeus, ok? No tempo interbíblico, entre Malaquias e Mateus, é esse período dos Macabeus aqui que a Bíblia fala, ok? Um período bem histórico. João capítulo 10, versículo 22 ao 38. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem.
As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. E Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus o tempo todo, né, gente, vai mostrando o quanto a cegueira espiritual dos religiosos dessa época e, na verdade, os judeus, né, em geral, porque Jesus está sempre se dirigindo aos judeus, está sempre no meio dos judeus ali na sinagoga e em Jerusalém. E é com eles que ele está falando, é com esses que Jesus está se dirigindo, e são eles que estão duvidando da identidade de Jesus como Filho de Deus, porque eles imaginavam um Messias que iria governar Roma, que iria tomar Roma do poder romano, queria se assentar acima do imperador romano da época, queria dominar o mundo com estratégias militares, com autoridade sobre-humana. Mas Jesus vem justamente como as escrituras diz, aquele que vem como talvez ninguém imaginava, mas com tudo aquilo que a própria palavra diz que ele seria, ele vem e ele faz de acordo com as obras que Deus vai pedindo para ele fazer. A humanidade de Jesus é tão perfeita, gente. Ele é tão 100% homem que tudo que ele vai fazendo espanta as pessoas daquela época, por causa dessa questão dele se dizer filho de Deus, mas ao mesmo tempo ter uma humanidade tão grande, né? Ser como eu e você. Então, Jesus está nos ensinando a ser filhos de Deus. Jesus está nos ensinando a obedecer a voz do Pai, a obedecer a voz do Espírito Santo, que vai nos guiando em toda a verdade. Mas os religiosos não querem. Eles querem que Jesus simplesmente diga, eu sou o Filho de Deus e tome tudo e faça, né? Chover fogo do céu. Eles queriam que Jesus viesse dessa forma, né? Mas não é assim que a palavra de Deus diz que o nosso rei viria. Retirada de Jerusalém para Betânia, além do Jordão. Nosso último trecho de hoje, João 10, versículo 39, 40, 41 e 42. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Percebem que o testemunho de João Batista era tão verdadeiro a respeito daquele que viria depois dele, que as pessoas dão testemunho disso. Eles dizem assim, João Batista não curou enfermos, não expulsou demônios, não fez esses milagres que Jesus está fazendo, mas tudo que ele disse que esse homem Jesus faria, que o Filho de Deus, que o Cordeiro de Deus faria, ele está fazendo. O testemunho de João era verdadeiro. Aquilo que ele dizia sobre o arrependimento era verdadeiro. Ele estava verdadeiramente falando sobre o Filho de Deus, que o Filho de Deus estava vindo até
Desculpa, gente, eu esqueci de trazer água e falando muito. Geralmente a gente fica assim. Amém? Gente, Deus abençoe. Que Deus possa dar um finalzinho de sábado abençoado para vocês. Nosso domingo seja um domingo de bênçãos, debaixo da presença do Senhor. E em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amanhã a gente vai ler um pouco sobre Lucas. O Evangelho de Lucas está aqui na sequência. Jesus ensinando várias coisas dentro do livro de Lucas. E a gente vai ver um pouquinho disso amanhã, tá bom? Deus abençoe, me perdoa de novo aqui a tosse e a voz, porque a gente fala muito o dia todo. E aí quando a gente vem gravar, eu geralmente trago água para deixar aqui, mas hoje eu esqueci. E aí eu não quis parar a gravação para ir buscar. Tá bom? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para a glória do Senhor.